Os tempos mudaram e a velocidade da mudança às vezes nos surpreende. Nesta revolução, segurança microbiológica e gestão da qualidade precisam andar lado a lado. Bem-vindos à Qualidade 4.0. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento aí de troca de conhecimento, né? A Neoprospecta vem realizando alguns webinars já, a gente gosta bastante desse modelo, acho que é bem interativo, e a gente já realizou alguns, né? Falou um pouquinho, a gente tenta abranger temas diferentes aí, já falamos um pouquinho de probióticos, né? Já falamos um pouquinho de produtos de indústria, e nesse a gente vai falar um pouco hoje sobre a biologia molecular, né? Mais uma vez, é sempre um tema que a gente acaba levantando e utilizando muito. E a gente vai falar da aplicação, né, dessa metodologia na detecção de fraudes na indústria, principalmente indústrias de alimento, e também na identificação, né, da presença de diferentes tipos de matérias-primas, até a nível de identificação de espécie. Então, a gente vai abranger um pouquinho. E aí, para bater esse papo com a gente, eu queria já começar agradecendo, né, a presença do professor Delano e também do aluno dele, né, que foi aluno dele de mestrado, do Pedro, tá? Eles estão com a gente hoje. E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho. Posso começar? Pode. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? Eu me chamo Delano Dias Schroeder, né? Sou biólogo e professor atualmente no Instituto Federal Catarinense, do campus Araquari, e trabalho com aquicultura, né? Que é o cultivo de organismos aquáticos, mas com foco na parte de sanidade e na nutrição, com foco em resistência a doenças, mas também aplicando na biotecnologia e a aquicultura. Então, eu faço essa ponte entre a ciência e a produção. Olá, boa tarde. Agradeço o convite da Neoprospecta. Meu nome é Pedro Henrique Ferro, sou médico veterinário, sou formado no IFC também, fiz mestrado lá no IFC, sou orientado do professor Delano, fui tanto na graduação quanto no mestrado. Bacana. Eu e o professor Delano somos aí colegas de formação, né? Os dois biólogos, eu também sou bióloga e fiz mestrado em ciência animal, que eu acho que pode ser mais parecido ali com o que o Pedro fez também. Então, vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho de algumas análises que a gente tem específicas, né, para essa parte de, sempre que a gente fala, né, em fraudes, né, sempre surge um assunto ali que tem uma relevância muito grande e que é um assunto, né, que a gente gosta de trazer, trouxe um pouquinho para discutir, que pode ser abordado, sim, para esse intuito, mas que também tem várias outras aplicações. O professor vai falar um pouquinho aí da maneira que eles utilizaram, então, enfim, vamos conversar um pouquinho a respeito. Bom, hoje na Neoprospecta, nessa linha, né, a gente tem a família de Food Defenses aí. Hoje a gente segue 4 linhas, né? Então, a gente tem o Food Defense DNA para identificação de origem animal, origem vegetal, de peixe, e mais recentemente, o último que entrou para a família aí foi o de crustáceos também. Então, basicamente, o de origem animal, ele identifica, né, na amostra. E isso a gente falando, pode ser uma amostra complexa, pode ser uma amostra de processo, pode ser um produto final, pode ser, enfim, né, dá para, tendo DNA, o que a gente sempre diz, tendo DNA, a gente consegue identificar. Então, ele pode ser aplicado em várias amostras. Mas, por exemplo, né, numa aplicação de origem animal, a gente falando em fraude, né, o que vem primeiro à cabeça? É algo que está muito, né, muito em alta no mercado, que está aumentando muito o consumo, por exemplo, de alimentos veganos, vegetarianos, né, de origem vegetal. Pode ser utilizado para isso? Pode, né? Por exemplo, o que seria a gente chamar de fraude, né? Sempre lembrando que quando a gente utiliza esse termo, para ter, de fato, a comprovação de uma fraude, né? Quando a empresa acaba utilizando de outros meios
para né, gerar um fim aí mais econômico para a empresa e acaba lesando o consumidor. Então, poderia, por exemplo, né, num hambúrguer vegano, né, que hoje está super em alta aí, a gente pode realizar uma análise para identificar se ele é 100% vegetal ou se tem algum traço, se tem DNA. Se tiver de animal, ele vai ser identificado. Então, isso pode, né, auxiliar aí se esse produto é vegetal ou não, para o consumidor, né, consumidor final que está consumindo esse produto, e também para as empresas, né, poderem validar fornecedores e tudo mais. Então, é um tipo de aplicação. A gente falando do vegetal, a gente pode utilizar, por exemplo, indústrias de bebida, indústrias de cerveja, né? Essa análise, ela nos permite identificar até a níveis de gênero e de espécie. Então, por exemplo, se a gente pega uma cerveja puro malte, vamos supor, né? Só tem 100% malte cevada. E aí a gente pode analisar e entender se realmente é 100% cevada, pode ter centeio, pode ter trigo, pode ter milho, pode ter várias outras coisas no meio, e principalmente alergênicos também entra muito nessa parte de origem vegetal, né? A de peixe, o que a gente realiza principalmente, e é nessa parte que o professor acho que vai falar um pouquinho mais, mas falando mais numa área food, né, numa área de indústrias food, o que a gente utiliza muito são para 3 pontos assim principais. O Food Defense Peixe, ele é utilizado, na verdade, são 3 marcadores, né? Ele é um multiplex que a gente chama, porque a gente tentou abranger exatamente isso, né? O que o mercado pede, o que o mercado precisa entender. Então, a gente tentou englobar um pouco disso. Então, ele tem um marcador que é específico para peixes, e aí ele é menos específico para outras coisas, né? Então, ele acaba tendo um de peixes, um para elasmos, né, tubarões e arraias ali, dependendo, né, se for uma pesquisa, enfim, algo do tipo, e um para espécies de atum, né, porque a gente sabe que tem o atum verdadeiro, o falso atum, e aí tem indústrias, né, de pescado que utilizam essa análise tanto para validação do fornecedor, para eles entenderem, né, se aquele chega ali né, uma quantidade imensa de atum ralado, como é que ele vai saber se de fato todo aquele, né, produto que está ralado, às vezes ali já é de fato um atum. Então a gente utiliza muito essa análise para isso. Da sardinha, o mesmo cenário, né? Tem a sardinha que é de uma espécie, se eu não me engano, o gênero tem 2 espécies que são muito parecidas. Então a gente acaba utilizando também para sardinha, né? Se for a brasiliensis ali, que a gente consegue chegar até a espécie, e também essa terceira parte que seria mais para pesquisa, né? Enfim, dá para desenvolver e utilizar de várias formas. E o último que entrou foi a de crustáceo. A gente tem utilizado tanto para mais ou menos o mesmo caso de peixe, né? Por exemplo, um bolinho de camarão. Tem só camarão, pode ter outras coisas no meio, pode ter, né, carne de caranguejo, carne de outras coisas, e vice-versa. Então, dentro do cenário food, né, do cenário mais falando na parte assim de amostras de alimentos, a gente consegue trabalhar nessas áreas. E aí a gente vai conversando e falando um pouquinho mais sobre outras áreas. Falando um pouco do ensaio, especificamente, né, da análise, o Food Defense ele é uma análise molecular, né, a gente consegue fazer essa identificação do material, seja ele animal ou vegetal, a nível de gênero e até de espécie, porque a gente utiliza marcadores específicos, né, e aí cada ensaio segue o seu marcador para o objetivo. Então, aqui a gente tem um gráfico bem básico, assim, né, bem visual, que é de como, basicamente, o caminho que a análise, que a amostra toma dentro da neoprospecta, né? Então, ela tem a parte aqui do recebimento das amostras, e aí, como eu falei, né, pode ser uma matriz assim variada, produto de processo, validação de matéria-prima, enfim, água, né? Pode ser, enfim, vários tipos de amostra. Então, ele entrando no laboratório, ele parte pela extração do DNA, né? Aí a gente faz a amplificação utilizando esses marcadores específicos, é feito o sequenciamento de DNA. E depois ele passa para uma etapa ali de bioinformática, né? Para a gente poder
pegar aquelas sequências, confrontar elas ali com um banco de dados e poder chegar nesse resultado ali a nível de gênero e até de espécie. Então, esse é basicamente o caminho que a amostra toma hoje dentro da Neoprospecta. A gente fez durante a semana, quem acompanhou aí o Instagram, né, as redes, a gente fez algumas enquetes para saber exatamente, né, falando em food defense, o que vinha primeiro na cabeça das pessoas, né, o que o pessoal levantava, despertava aí uma curiosidade maior. Então, a gente colocou essa enquete de qual assunto que o pessoal gostaria de saber mais, e o que ganhou ali foi o de DNA de origem animal e vegetal. É isso, né, que ficou com a maior porcentagem. Então, basicamente, né, conforme eu falei ali, tem diversas aplicações, verificar a presença de carnes em produtos vegetarianos, veganos. Pode acontecer também, né, como eu falei, a fraude, ela só denomina fraude quando tem a intenção, mas pode ser que tenha a presença de outro vegetal ou de um alergênico, enfim, num alimento, mas que não tenha sido intencional. Então, até para a empresa validar, né, etapas de processo, enfim, produtos que são que rodam na mesma linha, né, pode acontecer esse tipo de contaminação, até que venha do campo, no transporte, enfim, né, a gente sabe que onde tem material genético ali, o risco de contaminação é alto, então dá para utilizar para isso também. Determinar o percentual de cada espécie, né, porque a gente consegue, através da leitura do DNA, identificar quantos reads, né, na verdade, quantas sequências de DNA daquele animal ou vegetal estava presente na amostra. Então, pode ser que ele esteja numa quantidade pequenininha, mas dá para identificar, né, e ter ali um percentual dentro da amostra. E ali também o que eu falei é a questão de alergênicos, né, que é muito importante hoje e muitas indústrias utilizam para esse fim também. Aí ali falando um pouquinho mais de espécie, né, teve uma outra pergunta que a gente colocou, perguntando ali para o pessoal se, em relação a crustáceo, se é obrigado, né, a ter uma rotulação do produto, dizendo, por exemplo, qual a espécie de camarão que está naquela embalagem. E aí a gente lançou essa pergunta. O pessoal foi bem assertivo. A maioria ali, 47%, quase 50%, disseram que sim. E realmente sim, né? Perante a legislação, a RDC de rotulagem, se eu não me engano, 725, ele tem que constar a espécie, né, na rotulagem. Então, sim, o pessoal acertou. E aí tem mais, né, algumas formas de aplicação ali, confirmação da espécie, né, confirmação do peixe, nesse caso da sardinha que eu falei, crustáceo nos rótulos, isso que eu comentei, a questão de embutidos também, linguiças, até hambúrgueres, né, carnes moídas, assim, processadas, é bem utilizado. E aí a gente chega também na parte de identificação de espécies de peixe, num ambiente aquático, né? Um ambiente fechado ali, no caso, que pode ser utilizado também. E aí eu acho que nessa parte aqui, até o professor vai conseguir falar bastante para a gente e falar um pouquinho também de como ele utilizou, né? Em alguns artigos, em alguns projetos que eles realizaram. A gente tem mais uma pergunta na enquete. Ensaios moleculares podem ser utilizados na criação ou comercialização de peixes para avaliar. E aí tem as opções. Espécies invasoras no tanque, foi a maior, o professor vai nos dizer se faz sentido ou não. Contaminantes na água e a qualidade da ração. E aí a gente trouxe aí já um artigo, né, que vocês publicaram, acho que foi um trabalho aí em parceria com a Neoprospecta, e aí eu queria que o professor, o Pedro, enfim, ficassem à vontade para falar um pouquinho como é que foi esse trabalho, como é que vocês utilizaram a metodologia. Então, Cíntia, falando um pouquinho desse trabalho, ele nasceu um pouco, né, na verdade, pegando essa aplicação do eDNA,
que também, além de estar sendo utilizado na questão de identificação de fraudes alimentares ou da constituição de um alimento, seja embutido ou in natura, alguns estudos estão aplicando também para identificar espécies em corpos d'água, seja um lago, um estuário, né, para estudos ecológicos, né, então tentando desenvolver técnicas de biologia molecular para trabalhar com a identificação de espécies em ambientes que é muito difícil você avistar uma espécie de peixe num estuário gigantesco, né? Então, essa mesma aplicação usada no foco científico, né, em exploração científica, né, em estudos ecológicos, a gente, conversando junto com o pessoal da Neoprospecta, talvez pensamos, vamos tentar aplicar também no contexto de produção dos animais aquáticos, né? Não só utilizar ali quando isso já se tornou um produto, né, para consumo, mas antes, para o produtor, né, como aplicar isso dentro de um contexto de produção de animais aquáticos. Tá? Então, foi essa a nossa ideia, que é uma das respostas aí da tua enquete, né? Então, a gente pensou, um dos possíveis aplicações era detectar espécies invasoras daquele tanque. Então, vamos dizer que tem um produtor que está produzindo jundiá ou tilápia, né? Mas na hora que ele captou a água, entrou outros peixes ali que podem trazer doenças, podem competir pelaquela ração, então ficar comendo a ração do peixe que tu está querendo criar, né? Alguns podem ser predadores, né? Então entra uma traíra, pode comer os seus alevinos, né? Que são as fases iniciais do peixe. Então, como identificar isso, né? É difícil, tem que passar rede, então há uma dificuldade do produtor identificar essas espécies invasoras. Então, uma da ideia do nosso experimento foi essa. E a outra, como você mesmo falou, né, você quando estava falando ali de identificar a carga de um contaminante no alimento pela quantidade de sequência de DNA, né? Então, será que a gente conseguiria, não a carga de um contaminante, mas sim a quantidade de peixes ou crustáceos que estão sendo produzidos naquele tanque de cultivo? Será que a gente consegue relacionar a quantidade de animais ali com a quantidade de sequências, né? Então, essa foi a segunda pergunta que a gente tentou responder com o projeto de mestrado do Pedro, né? E vamos colocar diferentes quantidades de animais, vamos coletar, vamos analisar, ver se isso poderia ser aplicado, né, para o produtor, né, para auxiliar ele na quantificação dos animais que ele tem naquele tanque, né, porque é difícil para ele ficar. Você, por exemplo, pensa um produtor de bovinos, né? Então, se tu tem um produtor de gado leiteiro, não, um pequeno produtor tem até pelo nome as vacas, né? Ele enxerga as vacas, ele sabe, é muito mais Filomena, fácil, não sei né? o que, é muito mais fácil. Mas um produtor de peixe não tem essa realidade, ele não enxerga, né? Então, é nesse sentido que a gente tentou aplicar. Então, até vou passar essa parte da palavra para o Pedro, para ele explicar exatamente né, como é que foi esses experimentos. Bacana. Vou explicar, então, mais ou menos como nós realizamos os experimentos, né? Então, nós tivemos 2 experimentos. O primeiro experimento, o objetivo principal, então, foi avaliar a sensibilidade dos primers, né, em identificar o material vestigial dos peixes nos tanques de cultivo e também o tempo de degradação do DNA. E aí, então, para isso, a gente povoou 3 tanques com tilápia do Nilo, né? Depois transferimos a água desses tanques, somente a água, para outros 3 tanques menores. Nisso, nós depois realizamos coletas de água em 3 etapas. Coletamos 1 litro de água, 10 centímetros abaixo da superfície. Fizemos coleta no tempo zero, que foi no dia da transferência da água para esses tanques menores, 15 dias após e 30 dias após a transferência. Então, depois verificamos que os primers eles foram capazes de identificar a espécie presente, que no nosso caso era a tilápia do Nilo, e com isso nós também observamos que a partir de 15 dias esse DNA começou a ser degradado, e com 30 dias a maior parte já tinha sido degradado. Isso nos traz uma segurança de que após esse período não haverá interferência das espécies que vão estar presentes nos corpos hídricos de captação d'água, e que se uma espécie foi detectada, ela realmente está presente ali no tanque. E aí depois nós fomos para o experimento 2, que o objetivo principal já foi quantificar o material vestigial.
No caso do segundo experimento, nós realizamos com camarão, devido à grande importância comercial dessa espécie para a aquicultura. Nesse experimento com camarão, foi utilizado a água com 6 tanques experimentais, que foram povoados com camarões da espécie Lithopeneus vanamei. 3 tanques foram povoados com uma densidade no final de 2 camarões por metro cúbico, e 3 tanques foram povoados com 20 camarões por metro cúbico. Foram coletadas amostras também 1 litro de água de amostra, 10 centímetros abaixo da superfície, 15 dias povoarmos os animais. Foi possível depois, então, identificar as sequências de DNA do camarão nas amostras que nós coletamos, e todas elas correspondiam à espécie Lithopeneus vanamei. Nas análises foi possível observar também que, ao passo que aumentou a densidade em 10 vezes, o número das sequências encontradas nas análises de eDNA aumentou em termos médios 6 vezes. Então, dessa forma, pode indicar uma correlação entre a densidade de animais presentes no tanque e também a quantidade de sequências encontradas. A Neoprospecta é uma empresa dedicada a construir a nova era da microbiologia. Utilizamos um conjunto de modernas tecnologias capazes de transformar pequenos organismos em informações valiosas. Baseadas no sequenciamento de DNA, essas tecnologias possibilitam a identificação de todos os micro-organismos presentes nos ambientes. Uma plataforma inovadora permite que você analise os seus resultados, monitore a qualidade dos seus processos e ainda acesse informações estratégicas para a tomada de decisões. Esta é a NeoBiome. Perfeito, muito legal, Pedro, muito legal mesmo. É o que a gente fala, né? A aplicação ela pode ser em várias maneiras, né? Depende do objetivo, da forma com que você usa a ferramenta. Eu, por exemplo, como, né, a gente acaba que está dentro da empresa, que é desenvolvido e a gente tem muitos clientes que utilizam para tal maneira, às vezes no nosso, né, até no nosso conceito, ele é tão utilizado para aquilo e a gente acaba, às vezes, só olhando em relação àquilo, né, não acaba tendo essa abrangência de quem está de fora, entende, sabe o que é a metodologia e fala, opa, e se eu aplicar isso para ver tal coisa? Então, pelo que eu entendi, vocês utilizaram tanto para confirmar, né, o material vestigial que estava ali naquela água, ou seja, entender se o que estava sendo detectado é porque ele estava, de fato, com a presença desses animais, né, ou se não, se eles estiveram na água há tanto tempo atrás e ainda o tempo que vocês conseguiam identificar, é isso, né? Então, aí vocês conseguem dizer com certeza, não, eu consegui identificar porque eles estão, porque está presente na água, né? Não é uma água que o peixe teve presente, mas não está mais. Então, vocês conseguem ter essa resposta mais objetiva, né? Se tem a presença ou não. E aí, vocês ainda utilizaram para uma segunda etapa, que foi tentar correlacionar a quantidade, o número de sequências, pela quantidade de animais. É isso? Se eu entendi bem? Isso, é isso mesmo. E aí, essa segunda vocês fizeram com camarão. Exatamente. A ideia, a gente tentou fazer um leque, né, de possibilidades. Primeiro, para a gente tentar identificar diferentes espécies, né, então por isso que a gente optou em fazer 2 experimentos com espécies diferentes, em grupos diferentes, né, um era peixe, importante para a produção, especialmente no estado, né, nós estamos aqui no estado, que é o 4º maior produtor de tilápia, né, do Brasil, então a gente fez o primeiro em tilápia, e vendo se o eDNA, essa técnica identifica a tilápia dentro dessa água, né, coletando só água, e foi exatamente o resultado que a gente viu. E no outro experimento a gente optou fazer um camarão, que também é uma importante espécie, né, para o estado, e especialmente para o Brasil, inclusive, né, que é o camarão, ver também se o primer desenhado para ele detecta, né. A gente passou por umas fases, mas o último primer que foi utilizado detectou perfeitamente, né. Então, por isso que a gente optou em fazer 2 espécies. Perfeito, muito legal. E esses 2, então, pelo que eu entendi que vocês fizeram, foi uma identificação mesmo de eDNA, né? Foi um estudo mais voltado para DNA ambiental. E esse que vocês realizaram, professor, que vocês fizeram a avaliação de metabólitos adicionados à ração do animal, que eu acho que se eu entendi bem, vocês adicionaram, foi acho que tanino,
Isso. Na verdade, Na ração de camarões também, é isso, isso? exatamente. A gente fez assim, na verdade, eu tenho venho desenvolvendo trabalhos, né, há bons anos já, e que já tem uma certa parceria com a Neoprospecta. Isso lá em 2015, por Tem um aí, comecei tempo a já, fazer. né? Isso, há um bom tempo já que eu faço Eu acho que o uns professor projetos. já é parceiro antes de eu chegar Isso. aqui, inclusive. Antes de você chegar, exatamente. E a gente começou a trabalhar com essa aplicação de biotecnologia para a agricultura, né, em termos de ciência, com a análise de microbiota, né? Então é uma coisa que eu trabalho também bastante, né? A parte de microbiota, a relação dos organismos de produção com os micro-organismos e com os patógenos e tudo mais, né? Então, esses estudos que a gente já tem, se eu não me falha a memória, são 11 artigos publicados em periódico internacional que têm a Nossa, que legal. participação da Neoprospect, né? E focando bem nessa questão aí que esse artigo que tu está postando aí, que é o, né, publicado na Aquaculture, a gente adicionou os taninos na dieta e viu a influência que isso, né, gerou nos micro-organismos da microbiota intestinal do animal. Né? Então, a gente retira o conteúdo intestinal e manda para a Neoprospecto, vocês fazem todo o sequenciamento das bactérias, extrai DNA, né? Gera sequências e eu, utilizando um computador, né, aqui no instituto, faço toda essa parte de identificação das espécies. Então, já vim Bacana. trabalhando com isso. E com essa relação que a gente foi criando, que foi, né, criando essa parceria, e aí que a gente, em 2020, quando o Pedro saiu da graduação dele e entrou no mestrado ali, a gente aproximou e criou essa ideia desse projeto em conjunto em aplicar essas outras técnicas que vocês trabalham aí né, em questão de produção de organismos aquáticos, né? E, Cíntia, já emendando um pouquinho, uma pergunta que tu falou ali em relação ao estuário, né? Parece até estranho, porque a gente ficou esperando, né? 0, 15, 30 dias, mas é uma questão bem interessante, né? Vamos dizer que o produtor, né, tem uma fazenda, pega a água para encher o tanque dele de um lago ou de um estuário. Aí, se ele vai lá e coleta a água nesse dia e leva para o laboratório de vocês, vai estar lá uma infinidade de espécies. Falei, meu Deus, entrou todos esses bichos no meu tanque. Não, Sim, esse DNA veio da água que tu puxou do lago, então os bichos estavam lá no lago, né? Então, por isso que a gente pensou no primeiro momento, além de ver se identifica esse peixe, né? A gente fez com o peixe, quanto tempo dura esse DNA na água ali, né? Porque daí esse produtor bota a água para dentro, espera lá 15, 20 dias, aí que ele coleta para ver quem peixe mesmo que veio junto, sabe? Então, por isso que a gente fez aquele. para ter o tempo, né, de vocês Isso. conseguirem ter a assertividade de dizer, né, se tem o material genético é porque tem a presença do animal ou não, né? Pode ser que Uhum. tenha um vestígio da presença que Isso. teve ali, mas não Lá na acaba história. não acontecendo mais. E isso foi até bacana citar isso, professor, porque de fato, né, é algo que a gente tem que pensar. E é uma coisa que falando agora, né? Porque basicamente a mesma metodologia, né? Só que agora a gente está falando de identificação de material genético ambiental, né? Ou seja, um DNA que está disperso ali. E isso é muito bacana de entender nesse caso, né? A gente está falando de DNA, é algo sensível, né? Enfim, a gente sabe que ele vai se degradando, enfim, então passa por muitas etapas. Isso gera, às vezes, dúvida até em relação falando na identificação de bactérias, né, que foi no caso do estudo que vocês fizeram de microbiota, que é uma coisa, né, que os clientes têm muita dúvida. Ah, sim, Cíntia, mas ok, vocês identificaram que tinha DNA, mas isso quer dizer que quem está ali está vivo? E muitas vezes não, né? Pode ser que já esteja uma célula degradada, né? O material esteja exposto, mas ele está presente, então tem a detecção, mas isso por um tempo, né? Porque esse material ele vai também acaba se dissipando. Isso para a mesma coisa no ambiental, como até em processos de identificação. Teve quando a gente lançou ali, a gente estava dando uma geral e lendo alguns artigos, enfim, alguns casos assim de aplicação, e eu vi um que foi
bem, assim, midiático, que acabou saindo muito, que foi de uma dessas empresas de fast food nos Estados Unidos, que eles lançaram um lanche de atum, que era uma carninha ali bem, aquela parecida com um nugget, né, só que dizia que era atum. E a empresa recebeu, assim, diversos processos, muitos, porque teve alguém que foi lá e fez uma análise de DNA. E o que deu na análise? Nada. Não deu nem de peixe e Nossa. nem de nada, não deu de nada. E aí que levantou a questão, né? Que aí a empresa, claro, disse, tá, mas como é que não tem nada? E aí o pesquisador responsável deu essas duas opções. Disse, olha, a primeira não tem peixe aqui, e aí é claro que a empresa não quis ficar com essa, né? E a segunda era, devido à quantidade de processamento que esse material passou, né? Então imagina, o peixe que estava lá foi pescado, foi extraído, daí passou um processamento, cozido, congelou, fez uma massa, mandou não sei para onde, chega lá, eles descongelam, passa por outra etapa térmica, adiciona maionese e tal, congela de novo, descongela. Então é tanto processo, né, que ele vai passando, que o material genético, de fato, ele se degrada a ponto de não ser identificado, né? Então acaba gerando esse tipo de dúvida. Então é importante também a gente entender, né, essa questão que vocês fizeram, que para mim foi sensacional, de entender o tempo que aquilo ali vocês podiam considerar como presença ou como teve presente e não está mais, para vocês terem, de fato, uma coisa muito objetiva ali no resultado. Muito legal. E uma curiosidade também, professor, essa dos taninos que vocês utilizaram, tem alguma razão especial para essa espécie? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ou foi algo que vocês quiseram melhorar? Qual que foi Na a verdade, ideia esse principal? estudo ele tem duas razões, né? Uma econômica e outra mais fisiológica, né? Primeira a fisiológica, né? Os crustáceos, como todo invertebrado, eles não têm o sistema imune adaptativo, então a vacinação, memória imunológica é um pouco mais complexo, né? Ele não tem essa memória imunológica tradicional que a gente fala, né? Que a gente tem, né? Vacinação e etc., como prevenção de doenças. Então, muito da estratégia para você aumentar a resistência de doenças é você trabalhar com, de forma algum ingrediente ou algum aditivo na dieta para auxiliar nessa resposta desse animal contra algum patógeno. Então, esse é um dos motivos. Os taninos já tem diversos estudos mostrando que ele auxilia, né, como modulador de microbiota, é um potente antioxidante, etc., né? Então, esse foi um motivo fisiológico. E teve um motivo econômico, porque isso tem uma parceria com uma empresa que é multinacional, mas localizada no Rio Grande do Sul, que trabalha com madeira, e eles extraem isso para a indústria química, né? Então, eles têm muito desse tanino extraído da madeira, e sem pouca aplicação. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, pegamos esse subproduto, que é riquíssimo tanto para farmacológico como para nutricional, adicionamos na ração e fizemos um estudo em termos de crescimento, resistência a patógenos, a microbiota e foi embora. As análises da Neoprospecto entraram nessa questão da identificação da microbiota. Nossa, muito interessante mesmo. Em dois pontos exatos, né? Vocês conseguiram ainda a reutilização de um subproduto de indústria que dificilmente, né? O último webinar a gente conversou, discutiu um pouquinho até a respeito disso, dessa questão das indústrias se preocuparem mais no não gastar com a utilização, né? Do que às vezes investiam, né? Claro, a gente sabe que o dinheiro ele acaba, né, sendo o maior motivo, mas das empresas assim não ter nenhuma, né, muito pouco de investimento, só realmente o que cabe à legislação, né, o que ele basicamente, se não fizer, vai ser multado, e muita coisa podia ser muito mais utilizada, né? Com Legal, certeza. vamos ver.
Aqui tem um outro artigo que a gente separou também, avaliação de suplemento probiótico para tilápia do Nilo. Foi a outra que você comentou que a gente fez também, a identificação da microbiota, é isso? Isso. E esse também teve... Lembrando que o tanino não seria uma substância, né? Não teria como identificar o tanino por DNA, né? Por DNA. Mas nesse caso, a gente adicionou um probiótico, né? Que é uma bactéria viva. E ela ainda estava encapsulada, né? Para proteger do processo digestivo, né? Que ia passar pelo trato digestivo da tilápia, né? E isso também em parceria com uma empresa aqui do estado de Santa Catarina, né? E deu resultados excelentes essa encapsulação. E na hora que a gente foi identificar a microbiota lá no intestino, então já passou boca, faringes, né? Estômago e tudo mais. Então lá no intestino, a gente identificou lá o probiótico lá e todas as modificações que a presença desse probiótico causa nessa estrutura da comunidade microbiana também, né? Então, foi um trabalho excelente. E foi identificado que vocês inocularam, então? Sim, aparece lá, né? Claro que já tem naturalmente, né? Porque lactobacilos, essas espécies têm nada. Só acaba aumentando bem pouquinho, né? Mas tu olha no tratamento suplementado, né? A quantidade de sequências foi maior. Então, a gente viu que, opa, o bicho passou lá e por isso que tem mais DNA, né? Que legal. E mais uma vez essa questão do quantitativo, né? Do número de sequências que é encontrada de cada micro-organismo. Tem um grupo controle, né? E um tratado, e aí vocês conseguiram identificar através do quantitativo que de fato tinha os que foram inoculados uma quantidade maior, ou seja, ele teve a presença e ele ainda teve a resposta de toda a alteração que ele acaba causando ali, né? Uma alteração positiva. Muito legal. Sempre tem que fazer controles, né? Então, tem os animais que não comeram uma dieta, a mesma dieta, só que sem esse probiótico para tu fazer essa comparação, né? E aí a gente enxerga essa quantidade de sequências com a densidade do ser vivo que liberou esse DNA, né? Então, foi isso que nós, né, eu e o Pedro ali, quando a gente estava desenhando os experimentos dele, né, vamos tentar ver se tem uma relação com a densidade, né, de camarões vivos no tanque, né, usar como um monitor, né, um contador de densidade de sobrevivência dos animais. Você pode fazer no início do cultivo, no final, ver se continua aquela mesma densidade, se morreu o bicho, não morreu. Então tem toda essa possibilidade, né? Bacana. Não, perfeito. Bom, só da gente conversar aqui alguns minutinhos, uma coisa já ficou clara, né? A parceria, ela vem de muitos anos, e aí o engraçado também que os projetos, né, as pesquisas, enfim, foram evoluindo conforme a empresa também foi disponibilizando, né? A gente foi criando novos produtos, novas ferramentas, desenvolvendo, né, algumas metodologias, e aí é muito bacana a gente ver que tudo que a gente, né, acaba o setor de PDI trabalha muito aí, vive, né, desenvolvendo alguma coisa diferente, melhorando o que já tem, e aí se a gente pegar, né, uma análise de microbiota, que seria um DMD, né, hoje, o diagnóstico microbiológico digital, que a gente faz para identificação de bactérias, identificação de fungos, você já tinha, usou, aplicou e deu resultado. Gerou o de peixe, então vamos usar. Foi usado, deu resultado e gerou artigo. Saiu de crustáceo, vamos usar também. Então, muito bacana. Vocês foram utilizando todos os produtos, a gente foi desenvolvendo e já foram sendo testados por vocês, né? Pode-se dizer assim. No experimento do Pedro, né, Pedro? Como é que foi o do primer do camarão? Teve uma novela também um pouquinho, né? A gente realmente participou desse processo, né? Quantos primers foram, Pedro? Acho que foram 3, né? 3 primers, Na primeira, foram testados 3. Na primeira não deu certo, na segunda também não, só na terceira vez que deu certo. E isso no projeto de mestrado? Isso no projeto de mestrado. Pedro ali já com o coração na mão. Sim, já era para ter defendido quase, e aí não tinha os resultados ainda, mas no fim deu tudo certo. Tem até uma história engraçada, né? Seria engraçado se não fosse trágico, vamos assim dizer, porque
foi apresentar o trabalho do Pedro no Congresso Nacional de Camarões, né? De Carcinicultura. E aí eu deixei até a última hora para terminar o slide, porque a gente estava nesse teste para vai sair o resultado, Nossa, né? vai dar Supremo, não certo. sei o quê, vai dar certo. E aí no dia que eu apresentei, né, não tinha saído o resultado, porque né, a gente foi o primeiro, o segundo. E aí apresentei lá, ó, não deu certo ainda, mas a gente está testando, não sei o quê. Aí eu cheguei no hotel, né? Vou olhar o e-mail, pô, o resultado da Prospect. Saí lá tudo bonitinho, falei, meu Deus, se Nossa! fosse umas 3 horas antes. Mas, enfim, agora vai ter um congresso aqui em Florianópolis, em abril, a Ciência, né, que vai ser fantástico. Aí nós vamos mostrar agora o resultado. O resultado com tudo, conclusivo, Isso, todos. agora com o primer redondo. Não tem jeito, né? A aventura, ela faz parte, não tem jeito. Eu falo, quem vive no mundo acadêmico vive sempre. É prazo, né? É prazo curto, vai vencer, tem que entregar. Sempre tem Sim, umas sim. aventuras. E aí disso, não sei se foi exatamente desse projeto, mas eu vi que vocês fizeram até uma cartilha, é isso? Não sei se foi da dissertação do Pedro. Isso, essa cartilha é um produto técnico, né, que nós elaboramos, eu em junto com o Delano. Nós estabelecemos um protocolo de coleta focado muito no produtor, né, de quais são os cuidados mínimos que o produtor tem que ter na hora da coleta. Até nós estávamos conversando, né, sobre essa questão da contaminação, né, então, como nós estamos mexendo com DNA, então bem importante cuidar com essa questão da contaminação. Então, os frascos, eles têm que ser novos, limpos, né, tem que ser coletado no mínimo 1 litro de amostra, 10 centímetros abaixo da superfície, que foi o que nós padronizamos, né, para a técnica. E essa amostra tem que ser congelada e enviada para o laboratório em caixa térmica e tem que estar submersa ali com gelo, né, para não ocorrer a degradação do DNA. Perfeito. E isso tudo vocês foram dentro do teu projeto, fazendo, realizando, ali Isso. meio que num teste AB, né? Deu certo, não Foi um deu. teste, né. Nós visualizamos vários artigos e acabamos chegando nessa padronização e nós utilizamos a mesma técnica para os 2 experimentos, né. Então foi algo que nós acabamos padronizando para poder dar certo nas próximas análises, né. Muito legal. E aí vocês ainda criaram um material que vai ajudar muito mais gente, né? Sim, esse material está disponível no site de vocês, né, quem quiser Sim. baixar, quando precisar encaminhar as amostras para o laboratório, é só seguir o que está ali no protocolo. Ou seja, de tanta referência que você buscou, agora você virou a referência. Sim. Muito legal, Isso parabéns, mesmo. Pedro, muito bacana mesmo. É muito engraçado, né, a gente falar essa parte de coleta, e é uma parte que, né, a gente seguindo o ISO e tudo mais, teoricamente, a Neoprospecta, ela nem pode interferir, né? Porque tem alguns projetos que a gente fez, tem um bem curioso, eu acho que a gente fez assim, que era um pouquinho relacionado com o de vocês, que era uma coleta de água do borrifo da baleia. Então, é uma coisa que a gente fala, né? Fala, mas como que coleta? Como que faz? Então, é uma coisa que às vezes, né, para pesquisa é muito diferente do que uma indústria, né? A indústria está ali, ela tem o processo, ela tem o invase, vai ali, coleta, tem o frasco, tem isso, aquilo. No caso de vocês, é muito diferente, né? E aí tem todas essas questões da água mais superficial, da quantidade, da profundidade, quanto de água, tudo isso, a molecular ele é muito sensível, né? É um material que é extremamente sensível. Então, todos esses detalhes, temperatura, mas a água tá lá, né? Ambiente, tá lá, no sol, não tá. Mas aí qual que é o impacto que essa água vai ter num transporte, né? Numa temperatura que às vezes pode subir ainda mais, e aí ter esse cuidado, né? De pensar, não, eu estou falando de um material que vai se degradar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar manter, né, o máximo possível, né? Eu sempre brinco com os clientes. Às vezes tem alguma amostra que tem que ser congelada. E aí o cliente
um laticínio lá do interior, do interior, do interior de Minas, sabe? Uma coisa assim, ah, Cíntia, mas aqui não existe gelo seco, mas não tem gelo seco aqui, ninguém nem sabe. Não tem. Aí eu falo, olha, a gente trabalha com duas ideias, a gente tem um cenário perfeito, que O é esse, ideal. né? A gente tem ali o manual de coleta, exatamente o que vocês fizeram, né? A Neoprospecta tem, só que para cada matriz, então imagina, né? E aí é o que a gente fala, a gente tem um cenário perfeito, né? Por quê? Porque está dentro de tudo que a gente desenvolveu, testou e é o que deu certo. Mas e se chegar aí descongelada? Fala aí, a gente vai trabalhar com o que pode, né? A gente tem um cenário ideal e a gente trabalha com o que pode. E aí o Sim. molecular ele é extremamente sensível. Então a gente sempre tenta entrar um pouquinho nessa parte de coleta, auxiliar um pouquinho nessa parte de coleta, mas tem algumas coisas que a gente mesmo diz, né? Ninguém sabe melhor do que você faz. Então é vocês que estão ali coletando, estão no campo, então não tem como a Neoprospecta dizer qual que é a melhor forma. Muito Sim, bacana. e Muito. essa parte, o Pedro como aluno de mestrado, né, ele fez toda essa parte, né, de ir atrás da literatura, de ler, para antes de bolar, né, como coletar, né, então tem que ter esse cuidado mesmo, né, então por isso que faz parte do método acadêmico, né, que vai virar um mestre, né, ter todo esse arcabouço teórico, né, para a gente preparar esses protocolos e desenhar um delineamento experimental que atinge o sucesso, né. Então, tu para pensar assim, se você usar um frasco que tu lavou com a água do rio ali, poxa, o DNA daquele rio deve interferir, então, usar água limpa, lavar esse frasco, né, e se tu colocar muito na superfície, pô, é um ambiente que está em alta incidência de luz, então a degradação do material genético pegado na superfície, né, faz uma coleta da água mais profunda um pouco. Então, todos esses detalhes, é bom ter um guia, porque às vezes o produtor na correria não vai se dar conta, né? Não Então, por tem isso como, né? que... Tá no cenário ali, tá Sim, no. sim, sim. E é um E conhecimento muito grande, né? Que vai se claro, adquirindo aí. sim, com certeza. Como o Pedro, né, a gente trabalhou, ele fez um mestrado dentro do programa profissional, né? Então, uma dos nossos grandes responsabilidades e objetivos é também estar em conjunto com o setor privado, com o desenvolvimento tecnológico, né? Por isso que uma das exigências do próprio mestrado é gerar esses produtos técnicos, né? Que é um produto técnico. Algo que não seja só uma publicação científica, mas que seja, né, Que tem uma que traga aplicação, que tem uma um aplicação uso, de técnica, né? fato. Por isso a gente bolou essa ideia de fazer esse protocolo junto com vocês. Inclusive está divulgado no site de vocês. Sim, sim. Muito legal mesmo, professor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora a gente tem algumas perguntas que o pessoal foi fazendo enquanto a gente estava ali, acho que pelo Instagram, enfim, a gente fez algumas enquetes e tem algumas perguntas. Vamos passar aqui, a gente ainda tem um tempinho, vamos tentar passar aqui algumas perguntas. Se a gente não conseguir responder todas, depois a gente coloca um link com as respostas, enfim, a gente termina. Vamos pegar uma aqui da Juliana Dias. Como é realizado o processo para identificar espécies de vegetais a partir do DNA? Acho que essa é mais para mim até. Essa pergunta ela volta muito naquele slide que eu passei ali, né, que era exatamente a etapa né, as etapas que a amostra passava dentro da empresa. Então, basicamente, né, falando de uma forma, claro, muito simplificada, o que é feito a gente recebe o material, né, e aí isso pode ser um material já vegetal, ou então outro material que não, teoricamente não teria a presença, enfim. Ou então quais tipos de vegetais, né, no caso que eu citei da cerveja, né, para identificação de qual cereal exatamente tem naquele produto, mas é basicamente isso, porque o modelo, a metodologia, né, ela segue igual. Então, a gente parte sempre da extração do material, né, extração do DNA, e aí quando a gente extrai aquele DNA, a gente tem que colocar um alvo, né, em quem que eu vou amplificar, o que eu quero ver. Então, a gente utiliza esse que o Pedro deve ter sonhado muito com ele, que é o tão famoso primer, né? Então, a gente desenvolve um primer, ou então utiliza primers
que já são, né, conhecidos mundialmente para alguns tipos de identificação, como o 16S, por exemplo, para bactéria, né, que já é muito referenciado. Então, a gente utiliza um primer específico, né, no caso que seria para a identificação de espécies vegetais, e aí a gente faz o sequenciamento desse DNA. Então, ele é extraído, amplificado, sequenciado, e aí ele sai do sequenciador, a gente brinca, né? Uma sopa de letrinhas ali, ele sai todas as sequências, né? E aí a gente passa para o setor de bioinformática, isso tudo é dentro da Neoprospecta, né? A gente desenvolveu pipelines de bioinfo e de processamento da amostra também, então é todo um processamento, né? Um trabalho que a gente vem desenvolvendo durante anos. Então, ele sai do sequenciador, é encaminhado para o time de bioinformática, e aí a gente tem um banco de dados e as sequências. Então, né, basicamente, a gente confronta essas sequências com esse banco de dados para conseguir identificar dentro dessas sequências, né, qual é a sequência correspondente, e assim a gente consegue, dependendo do nível taxonômico, né, a grande maioria a gênero e a espécie, pode ser que não chegue, pode ser que fique na família, dificilmente, a grande maioria a gente chega pelo menos até a gênero. E então, é através desse banco, né, dessa sequência que a gente compara com esse banco, que a gente consegue identificar. E isso para todas as outras. Essa para vegetal, né, mas para animal a mesma coisa, para peixes e crustáceos também a mesma coisa. O de vegetal, ele é mais amplo, então a gente consegue identificar diversas espécies, não dá para citar exatamente. O de animal, como é muito né, a quantidade ali, a gente tem que, como eu falei, né, é um produto que às vezes ele é mais desenvolvido para a indústria de alimentos, enfim, então a gente colocou alguns alvos, né? Por exemplo, o de animal, ele identifica carne de bovino, caprino, equino, suíno e frango. São 5. Então, a gente consegue identificar essas 5 diferenças. Isso acaba gerando até uma dúvida. A gente teve alguns clientes que queriam avaliar, por exemplo, eu tenho um hambúrguer aqui que diz no rótulo que é 100% picanha. Como que eu vou saber? E aí não tem como saber, né? Porque o DNA, o animal é um todo, isso a gente não consegue. Por exemplo, nugget, mas aqui no rótulo diz que é 100% peito de frango. Não tem como saber, né? Então, é claro que toda a metodologia tem suas limitações. Aí parte para outras análises, né? Sensorial, enfim, outras questões. Mas é basicamente esse o processo de toda a análise. Vamos para mais uma pergunta. João Eduardo, se não fosse o sequenciamento de DNA, qual outro método poderia ser usado para verificar espécies invasoras no tanque? Essa eu vou jogar para ti, professor. Quer começar, Pedro? Quer falar? Eu complemento? Posso falar? Nas fazendas de criação de pescado, geralmente a quantificação dos animais é realizada por amostragem, então geralmente eles jogam a tarrafa, faz biometria, ou apenas pela estimativa do consumo de ração, né? Que nas grandes propriedades acaba se tornando bastante laborioso, é bastante lento, é impreciso, devido à grande extensão territorial que tem, né? E também a grande quantidade de tanques nas criações presentes. Sim, eu não tenho a menor noção, mas deve ser muito grande, né? Sim. Tem fazendas de pequeno porte, né, que já são tanques menores, mas mesmo assim, tu pensa num lago, né, que seja médio porte, tu descobrir quantos peixes tem ali, né, então joga uma tarrafa ali, conta, faz vários tarrafados, faz uma estimativa, então é tudo método indireto, né, tu faz vários ciclos de produção, sabe mais ou menos o consumo de ração, quanto que vai dar de sobrevivência quando tem aquele consumo, claro, isso é tudo indireto, né, mas tudo vem desse conhecimento, não é 100% preciso, né, agora tu pensa em fazendas muito grandes, né? Tu pega o nordeste do país, por exemplo, tem fazendas com 1.000 hectares de lâmina d'água.
Então, são Nossa. infinidades de langos de produção, sabe? Por isso eu estou planilha por planilha, né? Então, fica muito desgastante isso, né? É Tanto até que no inviável, né, Equador... fazer isso em todos os tanques. Sim, sim. Tem vezes que fica uma estimativa mais, né? Não tão precisa, né? É Então, a gente muito está trabalhoso e bem pouco preciso, né? bem pouco Acho que quanto preciso, isso. maior o volume, é menos preciso, né? Porque imagina. Durante o desenvolvimento desse trabalho, a gente entrou em contato com uma empresa do Equador que trabalha lá com a carcinicultura, né, com a produção de camarão, né? E é um dos principais setores econômicos do Equador. E lá tem fazendas de 10 mil hectares, né, gigantescos. Nossa. Então, lá eles estão trabalhando em desenvolvimento de tecnologias, que inclusive foi desenvolvida aqui no Brasil, se não me engano, na USP, por satélite, sabe? Fotografar para tentar enxergar o cardume, porque são fazendas enormes, né? São coisas Imensa. Bacana. Vamos para uma próxima. Patrícia. Como o sequenciamento de eDNA pode auxiliar os pequenos e médios produtores de pescado? Essa eu vou deixar para vocês também. Principalmente, como nós falamos, a detectar espécies invasoras, né, que podem se desenvolver junto com as nossas espécies-alvo nos tanques de cultivo. Essas espécies invasoras, elas podem predar os animais, podem competir por alimento, podem também transmitir patógenos. Então, essa é a primeira importância. E também tem o potencial para quantificação, como nós comentamos, né? Quantificar a biomassa presente nos tanques. Isso vai poder auxiliar os produtores a quantificar a quantidade de ração a ser ofertada, principalmente porque a maior parte do custo de produção é com a ração, cerca de 70%, e vai auxiliar também nas tomadas de decisões em relação ao manejo, né, nas fazendas, a programação de despesca, as medidas sanitárias frente a enfermidades que às vezes as fazendas podem encontrar, e também tem várias outras possibilidades, né? Bacana, Pedro. Isso que o Pedro falou é uma das grandes vantagens, né? Claro que tudo vai depender da natureza da produção, né? Então, ali na pergunta tem pequenos produtores, médios produtores, os grandes produtores, né? Então, para grandes produtores, acho que o monitoramento, né, ele vai conseguir pagar um monitoramento maior. Para pequenos, pode pensar qual que é o principal gargalo. É a espécie invasora que entrou no meu tanque e está comendo a ração que eu estou dando para o meu peixe que eu estou cultivando, mas tem outra comendo. Então, seria legal ele pontuar ali a análise no momento da captação, né, no início do ciclo. Ou, às vezes, ele quer entregar para o fornecedor, né, de peixe, né? Então, ele vai lá, vou vender, vou te pescar um tanque, estimo que tenha tantas toneladas de bicho. Aí ele vai lá e entrega metade para esse cara, né, tem todo um custo aí, né? Então, se ele vai lá no final do ciclo, vai lá, faz uma coleta, manda para o laboratório, pelo DNA tem isso. Não, então tá batendo na minha planilha, vou fechar 2 caminhões, sabe? Então, ele pode manejar conforme o maior gargalo dele, né? Quando a gente pensa num pequeno médio produtor. Pode ser avaliado mais caso a caso, né? Isso. Perfeito. Deixa eu ver o tempo aqui. Acho que dá para fazer mais uma pergunta. Vamos ver se a gente tem aqui. Carlos, além de identificar peixes, vocês pensam em utilizar a biologia molecular em outra etapa da aquicultura? Já foi utilizada, né, no projeto de vocês ali na avaliação de microbiota, então já são etapas diferentes. Tem mais algum projeto aí que já está no forno? Tem alguma coisa que vocês já estão pensando em fazer? Na verdade, essa pergunta é bem ampla, né? Assim, a biologia molecular, você é bióloga, né? Acho que você talvez concorde comigo. Ela é quase a internet, né, da biologia. É uma grande revolução dentro da nossa área, né? Então, assim, pode aplicar a biologia molecular para alguma coisa, né, para uma produção? Pode, em inúmeras situações, né? Então, tu já falou ali, a gente monitorar essa microbiota, a gente pode trabalhar com a questão de identificar genes que são estimulados em situações de estresse, diferentes
né, de rações, ingredientes, o dia de defesa. Então, trabalhar toda essa parte fisiológica do animal, além dessa aplicação que a gente já comentou aqui, talvez de auxiliar o produtor na tomada de decisões, né, no manejo, no controle de espécies invasoras, até do que está sendo eliminado pelo ambiente, né, na questão do consumidor final, que vocês trabalharam aí, poxa, o pessoal está me vendendo 1 quilo de filé de linguado, será que é linguado ou é panga? Sabe? Então, tipo, sabe, é um leque gigante. É muito amplo, assim. né? Exatamente. A aplicação ela é muito diversa e é igual eu falei, assim, às vezes a gente que está aqui, né, que vive um cenário, a gente só vê aquele tipo de aplicação, né, como, enfim, mais necessária e tudo mais, mas não, né, conforme vocês falaram, vocês deram aí aplicações que, né, eu não pensaria, eu pensaria muito mais em questão de empresas, de indústrias, né, então acho que a gente falou aí já um leque muito grande, né, questão de fraude, questão de validação de fornecedor, pesquisa, área de pesquisa, né, vocês estão utilizando muito bem aí, já tem uma parceria de anos, com certeza vai ter muitos pela frente, então o intuito é esse, né, o objetivo é esse, é a gente ter cada vez mais acesso a esse tipo de ferramenta, né, professor? Porque, querendo ou não, né, a gente fala em molecular, é exatamente o que você falou, né? Para a biologia, hoje, é tudo, é o principal. Mas a gente sabe que ainda é uma ferramenta que não é de todo mundo que tem acesso, né? A gente trabalha num país que não tem tanto incentivo à pesquisa, né? Acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas a gente corre atrás, está sempre aí brigando, está sempre na luta, né? Tentando gerar conhecimento, tentando entender coisas novas, e para a própria aplicação, né? Como vocês fizeram aí, para, né, pessoa, às vezes não precisa ser uma empresa gigante, mas, né, pequenos produtores que tem ali, isso já vai ajudando. Então, é uma forma, eu acho, que da gente, né, ter cada vez mais acesso, poder disseminar essa informação, esse conhecimento. Eu acho que é basicamente isso, né? Sim, e nós também submetemos o nosso projeto para a revista Aquaculture Brasil. Então, nós estamos esperando o retorno, né? Mas a ideia é divulgar toda essa pesquisa que nós realizamos, né? Até para que mais produtores e outras pessoas possam ter acesso. E como o Delano comentou, tem bastante estudo de eDNA, mas geralmente para levantamento de espécies em corpos hídricos, né? Em lagos, mas na produção em si não tem, né? Muita coisa ainda. Então, a ideia é a gente também divulgar, né? O nosso projeto, o nosso trabalho em parceria com a Neoprospecta para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso também. Legal, Pedro, muito legal. Vocês acabaram sendo pioneiros aí, estão espalhando aí para ajudar o pessoal. É importante o Pedro falar isso, né, que vai ao encontro da sua fala, da questão da ciência no país, né, então uma forma da gente devolver um pouco do que é produzido em termos de ciência no país é divulgar, né, não só para a comunidade científica, né, como o Pedro falou, para a Aquaculture Brasil, que é uma revista técnica de ampla difusão, né, em língua portuguesa, então para divulgar também para os diferentes setores, né, para o público em geral, né, e isso faz com que a gente tenha um retorno nesse nosso trabalho, toda essa trabalheira, né, que não é fácil, né, realmente dinheiro para pesquisa é muito trabalhoso, é correr atrás. É correr atrás. Eu já tomei 2 pedradas esse ano. Eu estou assim, quase chorando essa semana, porque eu tomei 2 pedradas de projeto que eu escrevi e não consegui. Então, meu sucesso de ano passado para conseguir dinheiro, esse ano está difícil. Eu falo, tem hora que eu tenho que parar, gente, que eu acabo me envolvendo tanto, porque aqui, hoje, na empresa, né, a pessoa que está mais à frente dessa parte de pesquisa mesmo, né, dessa parte acadêmica, sou eu. E a gente acaba, né, não tem como, acaba se envolvendo. Igual o Pedro falou, vocês, né, submeteram ali o artigo para a revista, eu já estou esperando a resposta, que quando sair vocês vão ter que me dizer, Cíntia, está aqui, deu certo. E a gente acaba criando essa expectativa.
E realmente, professora, assim, né, a gente tem a esperança de que o cenário seja melhor esse ano, mas o ano passado foi muito complicado. Foi. Muito, assim, muito da pessoa E, vir já com aquele, né, todo aquele trabalho de desenho, uhum, de enfim, tudo. E aí depois, sim. às vezes, passava 1 mês, 2, a pessoa: "Cíntia, realmente a gente não conseguiu", ou então: "Ah, a gente conseguiu 30% do que imaginou", e aí reduz, tira daqui, tira dali, tira de um lugar, tenta colocar em outro. Uhum, Enfim, a gente com faz certeza. milagre, né, bem dizer. Sim. Eu acho assim que o governo tem que ter a parcela dele, claro, em incentivar a pesquisa, especialmente a básica, né, que é a mãe de todo o desenvolvimento tecnológico, né? Ninguém vai conseguir aplicar a biologia molecular hoje, que nem nesse caso, se não tivesse pessoas estudando o que era gene, essa parte básica que é né, que dá origem a todas essas tecnologias, né? E também o Brasil agora também está passando por uma transição interessante, que é também as empresas também se envolvendo no desenvolvimento tecnológico, né, de Sim, injetar recursos para pesquisa aplicada, especialmente, né. Então, se a exato, gente, o essa indústria país, 4.0 aí, o pessoal está correndo isso, atrás, né. aí eu acho que a gente desenvolve, né, engaja mais pesquisadores, mais mentes, né, produtivas aqui dentro do país e gera tanto resultados básicos de pesquisa básica que é essencial, quanto de aplicada, né? Então isso alimenta o desenvolvimento tecnológico e do país como um todo, né? Então É isso mesmo. vamos torcer, A né? gente Nossa tem parte a gente faz. vamos torcer e esperar um cenário melhor, né, mas a gente é exatamente isso, a empresa, né, o Prospect é uma empresa, né, que Uhum. vem já desse berço acadêmico, os fundadores, né, vêm já da Uhum. do projeto de doutorado, enfim, então é exatamente isso, a gente tenta fazer a nossa parte, né, tenta trazer essas ferramentas para que possam de fato ser utilizadas, né, ninguém quer desenvolver algo tão complexo para ninguém conseguir usar. A E intenção isso é é que a muito gente novo, né? entregue. Sim, exato. Então a Nossa, ideia é essa, esse né. perfil que vocês têm é muito diferente das empresas, assim, historicamente no país, né? Então, sabe, de estar engajado com P&D, né, com pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente vê isso fervilhando mais nesse setor. E aplicado em outras áreas, né, porque antes era só a parte de: "Ah, não, é PDI", hoje não, hoje é aplicado na parte de controle de qualidade, é aplicado em diversas áreas dentro da indústria. Eu preciso validar matéria-prima, eu preciso validar fornecedor, eu preciso fazer monitoramento, estou com problema no meu produto final. Ah, tem alguma alteração sensorial, o produto não está chegando no shelf life. Então, assim, dá para ser utilizado em várias áreas que antes, né, isso a gente falando antes, há poucos anos, várias empresas que chegavam, né, enfim, geralmente eles já chegam, né, a gente fala ali com incêndio pega fogo, né, com Pois é. problema muito evidente. E Uhum. não sabe, ah, mas dá para fazer isso? Mas vocês conseguem? Porque realmente é uma ferramenta que não é todo mundo que tem acesso, né? Sim, Então, o sim. nosso papel é exatamente esse, é tentar espalhar o máximo possível, né? Fazer com que as indústrias, empresas e principalmente pesquisa utilizem a ferramenta, né? É algo que está aí, é algo que está dentro da nossa realidade e incentivar da forma que a gente consegue, né? Tentar trabalhar sempre com melhores planos, melhores valores. A gente tem um apoio de incentivo à pesquisa com valores bem diferenciados. Então é isso. Eu acho que é cada um fazendo, né, o seu papel e vocês fizeram aí brilhantemente. Meus parabéns, Pedro. Sei que foi, né, foi corrido, mas meus Foi, parabéns e professor também, que já está aí com a gente há algum tempo. foi corrido, mas nós também agradecemos a Neoprospecta, que teve um papel muito crucial, né, no nosso trabalho. E foi muito legal ter essa parceria com vocês, nos auxiliou bastante. Bacana, a gente que Com agradece. certeza. E agradece, eu tenho certeza que virão outros por aí, Ah, sim, espero. Certeza. né? E esse é só um começo, né, de futuros parcerias e desenvolvimento de tecnologias, né, muito maiores e muito melhores, assim. É o que a gente espera, né? E por isso que a gente trabalha com a formação de profissionais, de graduação, mestrado, como é o caso do Pedro, para também servir ao setor, né, com Exato. profissionais qualificados.
Ter mão de obra qualificada, exatamente. Perfeito, professor. É isso, então, agradeço muito a presença de vocês, e aí eu já deixo até aqui, ó, alguns convites, e aproveito e já convido vocês. Tem 2 eventos próximos que a ANEEL vai participar agora. Tem esse simpósio internacional da Abrapa, que o Rafael, ele seguiu com vocês também nos projetos, né, que é o nosso responsável técnico aqui. O Rafael vai estar lá, vai estar presente, vai ser bem bacana. Tem também a Expomit, a gente vai estar com um stand em São Paulo, vai ser dia 28, finalzinho de março ali. É uma feira bem legal também, e a ANEEL vai estar presente lá, mostrando um pouquinho do trabalho. Então, aproveito para convidar vocês e estender o convite para todo mundo que estiver aí ouvindo a gente. Eu acho que até o pessoal da Neoprospecta vai estar lá com a ciência esse de agricultura em Florianópolis, né? Então, tem esse e tem outros que a gente está confirmando também. Exatamente. Legal. Olha lá, o professor está sabendo melhor que eu. E o Rafael foi nosso parceiro desde o começo, do desenvolvimento, da escrita do projeto, inclusive, né? Então, sim. Um cara fantástico aí, né? É sensacional, não tem nem o que falar. Sensacional mesmo. Fechou, então, pessoal. Muito obrigada, tá? Agradeço aí o tempo de vocês, que a gente sabe que é corrido, para estar aqui falando um pouquinho, trocando aí um pouco de conhecimento com a gente. E a gente fica sempre à disposição de vocês. Vou aguardar ali a resposta, Pedro, de quando sair a aprovação, você me diga. E a gente fica à disposição para outras parcerias, outros projetos. Obrigado. Eu já me antecipo aqui, Pedro, e agradeço o convite, agradeço a parceria e também falo que a gente está sempre de portas abertas aqui no Instituto Federal Catarinense, né, em Araguari, para futuros projetos e continuar, né, produzindo ciência básica e aplicada para o Estado e para o país. Né? Então, meus sinceros agradecimentos e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Pedro. Fechou. Grande parte das indústrias de alimentos controla os riscos microbiológicos a partir de análises pontuais, que demandam maior tempo de análise e são menos assertivas. Pensando nisso, a Neoprospecta criou o Relatório de Indicadores de Riscos. O RIR avalia os riscos dentro da planta industrial, reunindo informações a respeito de 4 principais indicadores: falha de higienização, condições higiênico-sanitárias, segurança dos alimentos e shelf life. Esses indicadores geram conhecimento, que auxiliam na tomada de ações preventivas aos riscos, com foco no local que os riscos identificados podem impactar na qualidade e na segurança dos alimentos. O RIR é personalizável, os resultados são visualizados de forma prática em dashboards, apresentando o nível de cada risco, alto, médio ou baixo, em relação à área específica analisada e ao total. O RIR é solução para a tomada de decisão rápida e assertiva, prevenindo problemas microbiológicos e perdas de produtos. Entre em contato conosco e saiba mais sobre o RIR.